Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre amuletos e talismãs. Algumas pessoas têm me mandado aí perguntas em relação a amuletos, a talismãs, a utilização, se tem um fundamento tradicional, se não tem, se é superstição, se não é, como é que é usado, como é que deve ser usado, se existe essa questão dos amuletos e dos talismãs nas religiões tradicionais, nas doutrinas tradicionais, enfim, há aí uma grande gama de perguntas em relação a esse tema. Então hoje, neste vídeo, você poderá esclarecer estas dúvidas em relação a este tema. E antes de começar o nosso vídeo, como eu sempre faço, vou dar aqui os meus recados. E o primeiro recado é um recado muito importante, um recado muito interessante e um recado que vale muito a pena você prestar atenção. Então, eu e o nosso querido irmão Luiz Miller, lá do canal Fatos Maçônicos, estamos trabalhando duro, pesado, na confecção de um seminário muito especial, um seminário que vai tratar sobre a tradição primordial. Então, se você gosta da temática aqui do canal, se você gosta da temática do canal lá do Luiz Miller, o Fatos Maçônicos, se você se interessa por esse tipo de temática, se você gostaria de compreender essa temática com maior profundidade, então não perca, não deixe passar a oportunidade. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link para você fazer a sua inscrição no nosso seminário. Então, não será um seminário aberto, será um seminário só para as pessoas que estiverem inscritas. Então, nós vamos ali falar sobre uma série de temas que, obviamente, aqui no YouTube, até por conta do espaço, por conta da proposta da plataforma, nós não podemos desenvolver tanto, mas nesse seminário nós poderemos sim e vamos desenvolver com muito maior profundidade e vamos dar a oportunidade das pessoas de nos fazerem mais perguntas, perguntas mais profundas, enfim, relações mais consistentes e mais doutrinariamente pesadas ou densas que nós não podemos fazer aqui no YouTube, ok? Então não se esqueça, o link para inscrição estará aqui na descrição deste vídeo. E se você tem interesse nas minhas mais recentes obras sobre maçonaria e maçonologia, também estará aqui na descrição os links para você comprar lá na Hotmart, na página da Hotmart, em formato de e-book. E se você quer este livro aqui, o curso elementar de maçonologia físico, você me manda um e-mail com os seus dados postais e eu envio para você os meus dados bancários. Você deposita o valor do livro mais o valor do frete e eu envio para você pelo correio. Se você quiser o livro autografado, basta você me avisar e eu autografarei em seu nome ou no nome de alguém que você queira presentear com o maior prazer. Só não esqueça de me avisar. Algumas pessoas esquecem às vezes de avisar e aí eu mando o livro sem autografar e a pessoa fica chateada, diz: eu queria autografado, mas esqueceu de avisar. Então, por favor, se você deseja o livro autografado, não esqueça de avisar, ok? Então, dados os nossos recados, vamos ao nosso tema. Então, amuletos e talismãs. Então, o que é um amuleto? Um amuleto ele é um objeto ligado a uma crença apotropaica. Nossa, que nome esquisito, apotropaico. O que é isso? Então, apotropaico
é algo que é relativo ao apotropismo. O que é apotropismo? É a crença de que é possível afastar o que é maléfico, o que é nefasto, etc., através de meios rituais ou simbólicos. Então, nós podemos dizer que há dois níveis em que podemos interpretar esse apotropismo. Então, um é o nível vulgar ou popular, né? Então, nesse nível, o amuleto ele se revestiria ali de um poder por si mesmo e afastaria demônios, espíritos malignos, o efeito de feitiços e etc. E num nível mais profundo, ou seja, num nível não popular, né, no nível mais profundo, o amuleto seria apenas um suporte visual através do qual o usuário, conhecedor dos símbolos ali contidos, protegeria a si mesmo através da lembrança de virtudes, de ensinamentos e princípios religiosos e ou metafísicos. Assim, ao estarmos, por exemplo, em uma situação de perigo, os símbolos contidos em um amuleto, eles seriam capazes de serenar os nossos pensamentos, e isso possibilitaria raciocínios mais claros que poderiam apontar para uma saída até então não percebida pela mente envolta em pensamentos tumultuados, né? Então, no nível mais avançado, esses, digamos assim, de uma pessoa num nível espiritual mais avançado, esses suportes visuais eles já não se tornariam mais necessários, eles se tornariam desnecessários através do autocontrole e da capacidade desenvolvida de visualizar sem suportes exteriores ao que se desejar. Então, digamos que esses suportes visuais, esses amuletos, eles seriam mais apropriados àquelas pessoas que não têm ainda desenvolvida esta capacidade, né, de visualizar interiormente sem suportes exteriores aquilo que ela desejar. Porque uma pessoa assim, então ela serenaria os seus pensamentos, ou ela buscaria esses ensinamentos dos quais ela necessita naquele momento de perigo dentro de si mesma. Então ela não precisaria desses suportes exteriores, né? Os amuletos eles são diferentes, por exemplo, dos talismãs, né? O talismã ele é feito e consagrado ritualmente para um propósito bem definido e específico, enquanto o amuleto ele é mais geral e normalmente ele não requer uma consagração. O uso de amuletos é antiquíssimo, né? Então já as mais antigas civilizações conhecidas exibem uma grande variedade de amuletos. Então, por exemplo, nós podemos ver, né, já os egípcios eles confeccionavam amuletos em ouro, em pedras preciosas e também em materiais menos nobres, né, em metais menos nobres, em pedras semi-preciosas ou vidro, enfim, existia ali toda uma gama de materiais que eram utilizadas na confecção dos amuletos. Então, por exemplo, o Ankh, ou a chamada cruz ansata, era um dos amuletos egípcios mais comuns. E havia também o Udjet, né, ou Udjat, que é o olho de Horus. E também se utilizava, por exemplo, um símbolo solar, o escaravelho. Todos esses símbolos eram utilizados lá no Egito Antigo como amuletos. E na Mesopotâmia, na Grécia e em Roma também eram disseminados o uso, né, era disseminado o uso dos amuletos. E depois ali o judaísmo, o cristianismo, o islamismo também tem o uso de amuletos, uso esse que deve ser interpretado de uma maneira teológica e não vulgar. Então, por exemplo, trechos ali das Sagradas Escrituras, ou no caso do cristianismo, a imagem de Cristo, da Virgem Maria, dos santos, etc., são estampados nos amuletos dessas três religiões. Então, no caso do judaísmo, trechos da Torá, trechos do Zohar, trechos das Sagradas Escrituras. No caso do Islã, trechos
do Alcorão, né? E no caso do cristianismo, então, essas imagens ou trechos da Bíblia Sagrada, do Evangelho, né? Ou as imagens de Cristo, os ícones de Cristo, da Virgem, dos santos e etc. Né? E também no Islã xiita e no judaísmo, algumas correntes utilizam fotos de grandes sábios de vida santa. Né? Então, por exemplo, um determinado ayatollah, um determinado rebbe, né? Um líder importante, um tzadik, uma pessoa considerada um justo, né? E tudo mais. Também essas imagens são utilizadas como uma forma de amuleto. Bom, como eu já disse há pouco, né, os talismãs eles são diferentes dos amuletos. A palavra talismã vem do árabe, tilsan, né, e também do grego tetelesmenon. Né? Tetelesmenon é aquilo que foi consagrado. E um talismã seria assim, então, um tipo de suporte para uma determinada influência espiritual, um rito ou uma bênção específica. Então, entre os sacerdotes egípcios, por exemplo, havia o rito de se gravar certos textos sagrados relativos à cura em blocos de pedra. E aí esses blocos eles eram colocados em bacias. Os doentes iam lá, despejavam água sobre essas pedras gravadas e bebiam desta água. Né? Então, vamos fazer aqui uma comparação que não tem assim uma correspondência direta, mas que é bastante similar. Então, por exemplo, até hoje, na liturgia cristã ortodoxa da Epifania, onde se celebra o batismo de Cristo, há a grande bênção das águas. Então, um grande recipiente com água é cercado ali de flores e de velas, e o celebrante ele submerge por 3 vezes uma cruz abençoada na água, e logo depois ele asperge essa água para os 4 pontos cardeais e em seguida asperge a todos os fiéis. Então, a cruz consagrada, nesse caso, ela tem a função de santificar a água, de servir como um suporte de uma influência espiritual, ou seja, um talismã, nesse sentido que eu disse aí, né, do grego, de algo que foi consagrado. E a mesma função de suporte de uma influência espiritual tem, por exemplo, as relíquias dos santos, a pedra d'ara, ou, no caso da liturgia ortodoxa, o antimêncio que é usado no altar. Né? E, por exemplo, no Islã xiita, nós temos lá as pedras de argila sagrada, lá de Karbala, que são utilizadas para se apoiar à testa durante as prostrações das orações. Né? Então, essas pedras elas teriam justamente esse papel similar, né? Não só de apoio visual, de se relembrar ali a Ashura, né? o martírio da família de Ali, mas também a ideia de ser um suporte de uma determinada influência espiritual. E também aí nós podemos dizer que há vários outros exemplos, né, de se buscar um objeto ou um local como um suporte de uma influência espiritual. Então, por exemplo, os túmulos dos homens santos, né, locais que são considerados sagrados por conta de algum evento, de algum acontecimento ali. Né, então, tudo isso está relacionado justamente com essa ideia de suporte a uma determinada influência espiritual. E hoje em dia, infelizmente, se perdeu o verdadeiro sentido da utilização desses objetos. Então hoje tudo se resume a ter sorte, né, a obter um tipo de proteção mágica ou a coisas assim específicas absurdas. Né? Então, por exemplo, como não ter o seu comércio assaltado, não ter acidente de trânsito, etc, etc, etc. Então, eu, por exemplo, eu tenho vergonha de saber que muitos templos budistas vendem talismãs para todo tipo de objetivo específico e transformam tudo em um comércio bufo. Então, não é alguma coisa estranha, não é alguma coisa fora do comum que em alguns templos budistas você ache lá
amuletos, ou no caso talismãs, né, que são consagrados, mas talismãs específicos, por exemplo, para evitar assalto da casa, evitar roubo do carro, evitar assalto do comércio, né, ou outras coisas do gênero. Então, claro que tudo isso é uma imensa bobagem, né, não tem nada a ver com a função original dos amuletos e dos talismãs, e é, portanto, mais um desvio aí da mentalidade sagrada tradicional, né? Mais uma inovação, aquilo que se transforma em uma superstição, ok? Então, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que vocês tenham, digamos assim, tido esclarecimento em relação às dúvidas de vocês. Não esqueça da nossa página lá no Apoia-se, né? É muito importante quem puder nos apoiar. Nosso canal precisa de fôlego financeiro para manter o ritmo dos vídeos, das pesquisas, enfim, melhorar o material que nós oferecemos aqui a você. Então também estará aqui na descrição do vídeo lá a nossa página do Apoia-se. E muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Tchau!